Imagine esta cena. Um idoso sai de casa para uma consulta médica ou para visitar um neto querido e no trajeto de ônibus sofre um acidente que muda a sua vida para sempre. Pequenas viagens de ônibus escondem riscos graves para a terceira idade. Um tropeço, uma freada brusca, um piso molhado. Situações simples, mas que podem transformar uma rotina tranquila em um período de sofrimento e recuperação dolorosa. Com o envelhecimento, a perda natural de reflexos, de força muscular e de equilíbrio torna nossos movimentos mais vulneráveis. E mesmo um pequeno acidente pode resultar em fraturas, hospitalizações prolongadas e, em alguns casos, até perda de autonomia. Não podemos fechar os olhos para esses riscos. Hoje vamos conversar sobre os 5 acidentes mais comuns envolvendo idosos nos ônibus, entender por que eles acontecem e, principalmente, aprender como se proteger de forma simples e eficaz. Se você tem mais de 60 anos ou se preocupa com alguém querido que usa ônibus com frequência, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque esse conhecimento pode evitar dores, quedas e até salvar vidas. Número 1. Quedas na entrada e saída do ônibus. Subir e descer do ônibus pode parecer uma tarefa simples, mas para muitos idosos, esse momento se torna uma armadilha perigosa. Os degraus do ônibus são muitas vezes altos e irregulares, e a falta de corrimãos adequados torna o movimento ainda mais arriscado. O que deveria ser um simples ato de entrar ou sair do ônibus acaba se tornando um desafio constante para quem já enfrenta limitações de equilíbrio. Além disso, a pressa das pessoas que entram e saem, somada à falta de consciência de outros passageiros sobre o risco para os mais velhos, torna o cenário ainda mais perigoso. O ônibus é um ambiente onde qualquer movimento abrupto, como a aceleração do veículo ou a chegada apressada de um novo passageiro, pode causar sérios problemas de segurança. Com o envelhecimento, há uma diminuição natural da força muscular e da agilidade. Isso faz com que idosos tenham mais dificuldade em manter o equilíbrio enquanto sobem ou descem de um ônibus, aumentando as chances de quedas. Dona Marlene, de 72 anos, acordou cedo numa manhã de sexta-feira para visitar sua filha. Era um passeio comum, mas quando ela estava descendo do ônibus, o motorista arrancou antes que ela terminasse o movimento. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de forma brutal, fraturando a bacia. Foram meses de cama, com dores intensas e a perda temporária de sua independência. O impacto foi físico e emocional, pois ela passou a temer sair sozinha, o que antes era uma rotina prazerosa. Dica prática: espere o ônibus parar completamente antes de descer. Use sempre o corrimão e, se necessário, peça ajuda para descer. Com mais segurança, mantenha a calma mesmo que haja pressa ao redor. Seu bem-estar é mais importante do que qualquer compromisso. Se você já presenciou algo parecido, digite 1 nos comentários. Número 2. Escorregões no corredor. Dentro do ônibus, o risco não termina. O piso pode ser escorregadio, especialmente nos dias de chuva, quando os passageiros entram com os sapatos molhados, o que aumenta o risco de escorregar e cair. A umidade e a falta de manutenção do piso do ônibus fazem com que ele se torne ainda mais perigoso para os idosos. Além disso, a falta de apoio adequado, como barras de segurança ou assentos que ofereçam suporte suficiente, torna o risco de quedas ainda maior. A capacidade de reagir rapidamente aos imprevistos diminui conforme envelhecemos. Por isso, muitos idosos que tentam se segurar mal acabam caindo, o que resulta em fraturas, luxações e outras lesões graves. A falta de consciência sobre esses riscos, tanto por parte dos motoristas quanto dos passageiros, também contribui para o problema. Muitos motoristas não reduzem a velocidade nos pontos de maior movimentação ou quando há um número significativo de passageiros idosos a bordo, o que aumenta as chances de quedas acidentais. O tráfego e as freadas bruscas podem ser extremamente perigosos em um ambiente de transporte público, especialmente quando os passageiros estão em movimento e não têm como se apoiar adequadamente. História real. Seu Antônio, de 68 anos,
Estava voltando do mercado, carregando algumas sacolas. Quando o ônibus entrou em uma curva acentuada e fez uma frenagem súbita, o piso molhado e a falta de suporte fizeram com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no corredor. O impacto foi tão forte que ele fraturou o ombro e precisou ser hospitalizado. A recuperação durou mais de 6 meses e a dor física foi acompanhada pelo impacto psicológico. Seu Antônio perdeu a confiança para andar de ônibus e passou a se isolar mais, temendo sofrer novos acidentes. Dica prática: sempre use calçados com sola antiderrapante. Mantenha as mãos livres para se apoiar quando o ônibus estiver em movimento. Caso não consiga encontrar um lugar para sentar, fique perto de uma barra de apoio. E claro, caminhe com cautela durante a viagem. Se isso já aconteceu com você ou alguém conhecido, digite 2 nos comentários. Antes de irmos para o próximo ponto, se você está gostando do conteúdo e quer mais dicas para garantir a segurança e bem-estar, clica no botão Valeu demais aqui embaixo e apoie o canal. Se inscreva também, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você quer mais benefícios exclusivos, como PDFs e temas sugeridos diretamente por você, venha fazer parte do nosso clube de membros. Vamos juntos espalhar mais conhecimento. Se isso já aconteceu com você ou alguém conhecido, digite 2 nos comentários. Número 3. Tropeços em tapetes soltos ou degraus internos. Dentro de muitos ônibus, a segurança dos passageiros nem sempre é prioridade. Tapetes mal posicionados, degraus internos escorregadios ou mal fixados, e a falta de sinalização aumentam o risco de acidentes para os idosos. À medida que envelhecemos, nossa capacidade de perceber riscos e reagir a eles diminui. Um tapete solto ou um degrau irregular pode ser fatal, especialmente quando o idoso não consegue perceber o perigo a tempo. E quando isso acontece, o resultado pode ser uma queda grave, com fraturas ou contusões. Muitos idosos não conseguem identificar esses riscos com a rapidez necessária devido à redução da visão periférica e da agilidade. Tapetes que se soltam ou escorregam e degraus irregulares podem ser armadilhas que, ao passarmos por elas apressados, resultam em acidentes graves. O medo de cair também tem um impacto emocional, criando uma barreira psicológica que faz com que o idoso evite usar o transporte público. História real. Dona Conceição, de 75 anos, estava indo ao banco quando não percebeu que um tapete estava desalinhado dentro do ônibus. Ao tentar se equilibrar, ela tropeçou e caiu, resultando em uma luxação no joelho. A dor foi intensa, mas o impacto psicológico foi ainda maior. Ela passou meses com dificuldades de locomoção e a falta de independência fez com que ela ficasse receosa de sair sozinha. Dona Conceição teve que ser acompanhada durante as saídas e temia pegar o ônibus novamente, pois não se sentia segura. Dica prática: mantenha os olhos atentos ao piso do ônibus, mesmo durante a viagem. Evite carregar grandes volumes ou objetos pesados, que podem dificultar seu equilíbrio. E se perceber algo irregular, sinalize ao motorista ou à empresa responsável. Se possível, escolha um lugar onde você se sinta mais seguro, com apoio, para segurar. Se você já viu um perigo desses, digite 3 nos comentários. Número 4. Batidas. Durante freada brusca. O trânsito nas grandes cidades é imprevisível e as freadas bruscas são uma constante no transporte público. Quando o ônibus precisa parar rapidamente, a desaceleração pode ser brusca demais, jogando os passageiros para frente. Para um idoso que está de pé ou mal posicionado, o impacto pode ser devastador. De acordo com a Associação Nacional de Transporte Público, mais de 30% dos acidentes com idosos em ônibus estão relacionados a freadas bruscas. Idosos que não estão sentados ou não estão devidamente apoiados no momento de uma frenagem repentina correm o risco de cair violentamente contra barras de apoio, bancos ou até as janelas do veículo. Quando o impacto é forte o suficiente, o idoso pode sofrer fraturas, contusões graves ou até traumas cerebrais. Mesmo que não haja ferimentos visíveis, o trauma psicológico pode ser significativo.
gerando o medo de viajar novamente de ônibus e, consequentemente, limitando a sua mobilidade e qualidade de vida. O senhor José, de 80 anos, estava indo visitar o neto quando o ônibus freou de forma abrupta em meio ao trânsito caótico. Ele estava em pé, tentando se segurar em um apoio instável, e foi projetado para frente, batendo com força na barra metálica de apoio. O impacto foi tão violento que ele perdeu a consciência por alguns minutos. Após ser levado ao hospital, os médicos diagnosticaram uma concussão cerebral e fraturas nas costelas. Sr. José ficou internado por mais de uma semana e passou vários meses em recuperação, com dificuldades para se locomover e realizar tarefas diárias. O trauma não foi apenas físico. Ele desenvolveu um grande medo de sair de casa, o que afetou sua saúde mental. Dica prática: sempre que possível, permaneça sentado durante a viagem, especialmente quando o ônibus estiver lotado ou em uma área de tráfego intenso. Se você precisar ficar em pé, segure-se firmemente em uma barra de apoio e evite caminhar durante o trajeto. Além disso, peça ao motorista para reduzir a velocidade em áreas movimentadas sempre que possível, principalmente quando houver passageiros idosos a bordo. Se você conhece alguém que passou por isso, digite 4 nos comentários. Número 5. Problemas com portas automáticas. As portas automáticas dos ônibus são uma conveniência para os motoristas e passageiros, mas podem ser extremamente perigosas para os idosos, especialmente aqueles com mobilidade reduzida. O fechamento rápido das portas muitas vezes não leva em consideração a velocidade de movimento dos passageiros mais velhos, o que pode resultar em acidentes sérios. Dados da Agência Nacional de Transportes Urbanos indicam que 12% dos acidentes com idosos no transporte público estão relacionados ao mau funcionamento ou à rapidez das portas automáticas. Quando as portas fecham sem aviso ou de maneira abrupta, elas podem prender partes do corpo, como braços, mãos ou até bolsas, causando lesões graves. O perigo se intensifica em horários de pico, quando o fluxo de pessoas é maior e muitos idosos, por não terem o tempo necessário para sair do veículo, acabam se arriscando. História real. Dona Ivone, de 70 anos, estava indo ao centro de saúde para uma consulta de rotina. Quando o ônibus parou no ponto, ela tentou sair rapidamente, mas foi surpreendida pelo fechamento da porta automática. O braço dela ficou preso entre a porta e a parede do ônibus, o que causou uma lesão no ombro. O trauma foi tão intenso que Dona Ivone precisou de cirurgia para reparar os danos nos músculos do braço. A recuperação foi longa e o medo de novas quedas a impediu de continuar usando o transporte público por vários meses. Além da lesão física, Dona Ivone sofreu emocionalmente, pois perdeu a confiança para sair sozinha, uma atividade que sempre a fez se sentir independente. Dica prática: nunca tente sair do ônibus apressado, especialmente quando as portas automáticas estiverem fechando. Aguarde até que o veículo tenha parado completamente e as portas estejam totalmente abertas. Se necessário, peça ao motorista para aguardar um pouco mais para garantir que você tenha tempo suficiente para sair com segurança. Se você já viu algo parecido acontecer, digite 5 nos comentários. Esses 5 acidentes que discutimos hoje podem parecer situações comuns, mas para os idosos, suas consequências podem ser devastadoras. Além dos ferimentos físicos, o impacto emocional de uma queda ou lesão pode ser ainda mais difícil de superar. O medo de sair de casa, de perder a independência e de enfrentar a vida cotidiana sem a confiança de antes pode ser um fardo pesado. A boa notícia é que a prevenção está ao nosso alcance. Com atitudes simples como esperar o ônibus parar totalmente antes de sair, escolher calçados adequados, usar os corrimãos e estar atento aos sinais de perigo, podemos evitar esses acidentes e garantir a segurança de quem mais amamos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas saibam como evitar esses riscos. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais dicas sobre saúde e bem-estar.
sua saúde e segurança. São fundamentais, e nós estamos aqui para te ajudar a viver melhor e com mais qualidade de vida, saúde e vigor para curar qualquer dor.